Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Tendo visto alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, e quando vêm da praça pública, não comem sem se purificar. E praticam muitas outras observâncias tradicionais, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e os leitos. Os fariseus e os escribas interrogaram-no: por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ele respondeu-lhes: com razão, Isaías profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Pondo de lado o mandamento de Deus, observais cuidadosamente a tradição dos homens. Disse-lhes mais: vós bem fazeis por destruir o mandamento de Deus, para manter a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo o que amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16, Êxodo 21:17. Porém vós dizeis: se alguém disser a teu pai ou a sua mãe, é oferta a Deus qualquer coisa minha que te possa ser útil, e não lhe deixais fazer nada em favor de seu pai ou de sua mãe, anulando assim a palavra de Deus por uma tradição, que tendes transmitido de uns aos outros, e fazeis muitas coisas semelhantes a esta. Palavra da salvação. Comentário Marcos 7, de 1 a 13. São Beda. Os homens da terra de Genezaré, que pareciam menos doutos, não somente vão até o Senhor, mas também trazem-lhe seus doentes, para que ao menos mereçam tocar a orla de seu vestido. Mas os fariseus e os escribas, que deviam ser os doutores do povo, concorrem não para buscar a cura, mas para lançar ao Senhor disputas de questões. Por isso se diz: reuniram-se em volta de Jesus os escribas e alguns fariseus, vindos de Jerusalém. Tendo visto alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, censuraram-vos. Com efeito, tomando de modo carnal as palavras dos profetas, que preceituaram a correção do coração e das obras, dizendo: lavai-vos, purificai-vos, Isaías 1,16, e purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor, Isaías 52:11, eles guardavam-nas somente lavando o corpo. É, pois, supersticiosa a tradição dos homens, segundo a qual aqueles já limpos devem se lavar com maior frequência para comer o pão, e voltando da praça pública, não devem comer a não ser que se lavem. Mas é necessário que os que desejam participar do pão que desce dos céus frequentemente limpem suas obras com as esmolas, lágrimas e outros frutos de justiça. É também necessário que as imundícies que cada um contraiu com os cuidados dos negócios temporais sejam completamente lavadas pela subsequente perseverança dos bons pensamentos e atos. Inutilmente, pois, os judeus lavarão as mãos e, quando voltam da praça pública, os corpos, enquanto desprezarem o ato de lavar-se na fonte do Salvador, em vão observam o lavar dos vasos aqueles que não fazem caso de lavar as imundícies de seus corpos e corações. Segue-se. Os fariseus e os escribas interrogaram-no: por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Nas Escrituras, a honra não se compreende
tanto pelas saudações e pelas homenagens, que se devem prestar quanto pela esmola e pela oferta de benefícios. Diz o apóstolo: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. 1 Timóteo 5,3. Esta passagem pode também ter este breve sentido: a oferta que vem de mim aproveita a ti. Vós impelis, diz ele, os filhos a dizerem aos seus pais: qualquer oferta que eu oferecer a Deus, consumo alimentando-vos, ó pai e mãe. Como se dissessem: não é útil, de modo que assim eles, temendo receber o que viam vinculado a Deus, preferiram levar uma vida miserável a comer das coisas consagradas.